econômicas requerem conhecimentos multidisciplinares. Destacam-se entre eles a epidemiologia, matemática e estatística. Como podem ser classificadas as análises econômicas em saúde? De maneira geral, elas podem ser avaliações parciais ou avaliações econômicas completas, a depender da sua relação com os desfechos avaliados e se existem a comparação entre duas ou mais alternativas. Quando uma avaliação econômica não avalia tanto custos como consequências, ela será sempre uma avaliação parcial, ou seja, ela parcialmente avalia a relação entre custo e efetividade. Ou ela avalia apenas a consequência, sendo apenas uma descrição de resultados, ou apenas a descrição de custos, quando não há comparação entre alternativas, ou ela será uma avaliação de eficácia e efetividade, ou apenas análise de custos, quando há comparação entre alternativas. Por outro lado, quando tanto custos como consequências são avaliados, eu ainda tenho uma avaliação parcial, caso eu não tenha comparação entre alternativas, mas eu tenho sim avaliações econômicas completas, quando eu tenho a comparação entre duas alternativas quanto aos seus custos e consequências. Entre as avaliações econômicas completas estão listadas a análise de custo-minimização, análise de custo-efetividade, análise de custo-utilidade e análise de custo-benefício, que serão abordadas com um pouquinho mais de profundidade a seguir. Entre as modalidades de análises econômicas completas, destaca-se a avaliação de custo-efetividade. Nessa avaliação, as consequências em saúde são aferidas em unidades naturais de benefício clínico, ou seja, o benefício clínico é medido em anos de vida salvos, número de eventos evitados, ou uma medida mais intermediária, como o número de miligramas de mercúrio de pressão arterial que foram reduzidos com uma intervenção. O segundo tipo de análise econômica completa, que é muito relevante, é a análise de custo-utilidade, na qual a unidade de medida do benefício clínico é a utilidade. A utilidade é uma medida combinada dos benefícios em tempo de vida com a qualidade de vida, ou anos de vida ajustados pela qualidade, quales, ou anos de vida ajustados por incapacidade, tais. Sendo que entre esses dois desfechos possíveis da custo-utilidade, o mais comum é a avaliação dos anos de vida ajustados pela qualidade. Outra modalidade de análise econômica completa é a custo-minimização. Ela é um tipo específico de análise de custo-efetividade, na qual a efetividade das intervenções comparadas pode ser considerada equivalente. Dessa forma, o elemento principal da análise é a determinação da alternativa que apresenta o menor custo. Por fim, temos a análise de custo-benefício, na qual tanto o consumo de recursos quanto o benefício em saúde estão medidos em unidades monetárias, sendo o valor resultante um benefício financeiro líquido. Raramente são utilizadas no contexto de decisão em saúde. A medida resultante dos estudos de custo-efetividade ou custo-utilidade é a razão de custo-efetividade incremental. Ela é definida por uma equação que se refere à estimativa da diferença entre os custos de um novo tratamento em comparação com o tratamento usual, dividida pela efetividade de um novo tratamento menos a efetividade do tratamento usual. A razão de custo-efetividade incremental também pode ser definida como uma pergunta: quanto custa para comprar saúde adicional com uma nova alternativa? Um exemplo para o cálculo da razão da custo-efetividade incremental. Supondo que temos um tratamento usual, que seria, nesse exemplo, o tratamento B. O nosso tratamento usual tem um custo de R$ 7.500 e ele nos tem uma efetividade de 2 anos de vida ajustados pela qualidade. E eu queria verificar qual a custo-efetividade de incorporar uma alternativa nova, que seria, no nosso caso, a alternativa A, que tem um custo de tratamento maior, um custo incremental de R$ 21.000, mas também me garante um benefício clínico maior. Apresenta uma efetividade de 3,5 quales.
Aplicando a equação da razão de custo-efetividade incremental, eu tenho a diferença dos custos de A menos B, ou seja, do meu tratamento novo menos o meu tratamento antigo, dividida pela efetividade de A menos efetividade de B, ou seja, a variação da efetividade com o tratamento novo em comparação com o tratamento antigo. Aplicando os números nessa nossa fórmula, nós temos uma razão entre R$ 13.500 que eu gasto a mais com o tratamento A para obter 1,5 quali a mais. O resultado disso é que eu precisaria gastar R$ 9.000 para obter um quali a mais utilizando a alternativa A. As razões de custo-efetividade incrementais também podem ser interpretadas em um plano cartesiano, onde eu tenho 4 opções de resposta para minhas análises de custo e efetividade, ou melhor, para a relação entre a diferença de custos e o ganho na saúde. Nesse exemplo, eu tenho no meu eixo horizontal uma diferença de custo, onde os meus quadrantes à direita representam tecnologias que eu preciso investir dinheiro, eu gasto mais. E os quadrantes à esquerda, eu tenho tecnologias onde eu gasto menos. No meu eixo vertical, eu tenho ganho na saúde, ou seja, quadrantes superiores eu tenho maior saúde, eu ganho saúde, e quadrantes inferiores eu perco saúde, eu tenho uma relação negativa de efetividade. Tecnologias que são mais efetivas e têm um custo menor, caem num quadrante onde elas são classificadas como cost saving. Essas seriam tecnologias ideais, do mundo ideal, porque haveria uma redução do consumo de recurso, mas eu ganharia saúde. Tecnologias que ficam no quadrante de menor efetividade e um custo maior são tecnologias consideradas dominadas, ou seja, em hipótese alguma, eu deveria incorporar uma tecnologia em que eu preciso gastar recurso, lembrando do nosso custo de oportunidade, alocar recurso para uma tecnologia que me garante menos efetividade ou menos saúde. Um outro cenário são tecnologias que são menos efetivas, mas que apresentam um custo menor e, portanto, talvez representem uma eficiência econômica maior. Mas o principal foco das análises de custo-efetividade são as tecnologias que ficam no quadrante superior direito, aqui nesse nosso plano, que são as tecnologias que apresentam maior efetividade a um custo maior. Diferentes tecnologias vão estar em locais diferentes desse plano, mas conforme uma tecnologia é incorporada, eu posso sempre estimar a sua relação com a tecnologia anterior. Mas, afinal, a avaliação econômica é sempre necessária para avaliar a eficiência de uma tecnologia em saúde? Considerando esse nosso plano, nós temos a relação entre a efetividade, a variação da efetividade e a variação do custo. As análises econômicas acabam sendo úteis nos cenários de incerteza, onde ou eu tenho um benefício em efetividade a um custo maior, ou eu tenho uma redução da efetividade, mas eu tenho um custo menor. As tecnologias que são dominantes, não haveria muita dúvida na decisão e não seria necessária uma avaliação completa, econômica completa, se eu tenho ganho de efetividade a um custo menor. Assim como tecnologias que eu tenho um custo maior para perder efetividade, não faria sentido incorporar, a decisão é fácil. A dúvida e a necessidade de análise de decisão está para os quadrantes de incerteza, que é o quadrante de maior efetividade com maior custo, ou o quadrante onde eu tenho uma redução da efetividade, mas também uma redução do custo.